Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta quinta-feira, logo pela manhã do dia 12/12 de 2024, bem cedinho eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama. E ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, conselheiros quase chegaram às vias de fato, a porrada cantou naquela votação que aprovaria ou não o pedido de recuperação judicial na justiça. Detalhe que eles prometem voltar para poder terminar essa reunião, porque ela foi paralisada, tamanha confusão. E isso foi o estopim para nas redes sociais muitas pessoas começarem a debater, porque aquelas informações que o Vasco, ou pelo menos ali a Sempre Vasco, não quer vender o Vasco, eles estão tentando essa recuperação para poder eles mesmos administrar o clube. Olha, teve ali um debate, eu vou trazer todos os detalhes, porque aí você vai deixar a sua opinião. Muitas pessoas ali que têm uma relevância, têm uma influência, falando que esses caras não querem vender o Vasco. Contrapartida, o Wellington Campos vem trazendo uma informação que entre Evangelos Marinax e a EICEP já está tudo certo, está tudo alinhado para a EICEP vender os 31% para Evangelos Marinax. E aí, dá para acreditar? Não dá? Vou trazer esse corte aqui do Wellington Campos, que veio com essa informação, e ainda vamos falar do Pesolano, que recusou aí a proposta do Vasco. Pelo menos segundo informações, ele quer continuar na Europa. E ainda vamos falar sobre oportunidades de mercado, porque olha, o que não falta são jogadores sendo especulados no Vasco. E é claro que eu faço questão de trazer para vocês poderem entender mais ou menos que tipo de janela é essa. Pelo menos é aquilo que está saindo na mídia que o Vasco pretende fazer. Ainda vamos falar aqui da situação de alguns jogadores que deixarão os seus clubes, para você poder deixar a sua opinião se serve para o Vasco ou não. Então eu vou chamar a vinheta e depois dela, olha, rapaz, nossa, engraçado, né? A reunião foi às portas fechadas. Adivinha, seria lindo, né? Ver esses caras lá tampando nada que nós já não estejamos aqui acostumados, beleza? Vinheta. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízios de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo. Epa, a tela ficou embaçada? Não, voltou ao normal. Canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Para você que chegou aqui agora, não esqueça aí de ativar o sininho das notificações, caso você goste do nosso trabalho, e se inscreva nesse canal. Para quem já é aqui, pô, galera, o like ajuda pra caramba, dá aquela moral. Estamos aqui mais uma madrugada, torando para poder te manter atualizado, principalmente depois dessa reunião do Conselho Deliberativo, que já já nós vamos falar. Então o teu like aí é muito importante. Mas eu vou começar com essa resenha aqui, porque esse canal é de notícias, informações, canal de torcedor e também de muita resenha. Depois de ter deixado aí a situação do Empório do Bacalhau, Rua Professora Paula Aquiles, coração da Vila da Penha, Zona Norte, para quem gosta de um bom petisco, rodízio de petisco, e também uma breja gelada, uma bebida bem geladinha. Cola lá, fala com o Gustavo e com o Gabriel, que você veio ali, né, rapaz, através do canal Na Torcida Vascaínos. Agora, né, galera, aí, ó. Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Será que é a maldição do Real Madrid? Lembrando, né,
E o único time que bateu de frente com o Real Madrid, merecia ter ganhado, foi o Vascão da Gama, nos tempos bons. Mas não é isso que eu quero falar do Botafogo, não. Calma, botafoguense, fica tranquilo, porque o Botafogo decidiu que não vai renovar os contratos de Eduardo, que eu acho um bom jogador, mas vem numa fase de contusão. Tietê é outro jogador que está sendo até especulado no Vasco, Marçal e Oscar Romero. Além disso, Pablo e Adrielso voltarão para o Flamengo, no caso Pablo, e o Adrielson para o Lyon, respectivamente, já se despediram do elenco em Doha. Lembrando que o Botafogo ontem foi eliminado e aí alguns jogadores já estão naquele fim de ano, né? Porque o Super Mundial é só em junho e julho e o Botafogo deve de reforçar esse elenco. Outro também que saiu de lá é o Almada, mas esse também vai para o Lyon. Mas desses nomes aqui eu queria saber da sua opinião. Quem você aí pescaria? Olha só, e outros aqui também, agora lá do Red Bull Bragantino, também deixarão o massa bruta. Cabem no seu time, no caso no Vasco, o volante Raul, se lembra do Raul? Juntamente com o meio Lincoln, o atacante Ivan Cavaleiro estão de saída do Red Bull Bragantino. Raul e Ivan ficam livres no mercado, já Lincoln retorna para o Fenerbahçe. E aí? Algum desses jogadores, no caso aí, te agradam? Você acha que o Vasco poderia fazer a boa? Já vou te falar por que eu estou falando desses nomes. Mas antes, se lembra do Canóbio, que nós trouxemos a informação que o valor dele era de aproximadamente 8,5 milhões de euros. Outro detalhe, né, que ele não ficaria de repente no Brasil. Pois bem, o jogador foi sondado até pelo Internacional, mas segundo ali o empresário de Canóbio, ele não vai ficar no Atlético Paranaense, mas também não vai para o Internacional. Segundo informações, ele deve ser reforço do Milan da Itália. Então a nossa informação mais ou menos bateu, porque quando nós fomos falar com o representante ali do Canóbio, fomos trazer essa informação, tivemos ali, no caso, a notícia, né? Pelo menos ali o retorno que o Canóbio, ele de repente seria negociado para o mercado internacional. Então, quer dizer, parece que essa informação se confirma exatamente aqui, através, vamos até dar a fonte, lá do canal do TN. Uma outra informação também que acaba se confirmando é sobre o Danilo. Se lembra quando nós falamos aqui através do Fabinho, que o staff do jogador explicou que nunca teve essa história com o Vasco e provavelmente ele renovaria com a Juve. Então aquela informação que ele poderia chegar em janeiro aqui no Vasco acaba de ser confirmada pelo Fabrício Romano que não vai acontecer. Mas falando sobre especulações de mercado, informação que vem exclusiva lá do Mário Coelho Vasco, é que o Vasco tem conversas em andamento para contratar o zagueiro Kaique do Almeria. Revelado pelo Santos, o jogador surgiu como uma das maiores promessas do Peixe. Foi vendido por 7 milhões de euros ao clube espanhol. O empresário do jogador é o Juliano Bertolucci, que intermedia as conversas entre Vasco e o grego Evangelos Marinakis pela SAF do clube. Kaique tem 20 anos e busca mais tempo de jogo. E aí, conhece o Kaique? Você acha que é uma boa o Vasco contratar um jogador desse tão novo para poder ser o nosso zagueiro? Vem para ser titular, compor elenco. E aí, quando é que chega também os titulares? Outro nome que, bom, pelo menos foi confirmado lá pelo Fabinho, é o nome do jogador Dieguinho. O nome do atleta foi ventilado no Vasco e entramos em contato com o diretor executivo do Goiás, Lucas Andrino. De acordo com o profissional, não houve nenhuma consulta diretamente de clube para clube. Andrino explicou que o Goiás tem total interesse em renovar o contrato do jogador. E aí eu queria saber, apesar de ter o nome de Dieguinho, já está com 29 anos, vem lá do Goiás, segunda divisão. Será que é isso também que você quer, torcedor? Cara, ó, esses últimos dias aí eu tenho cornetado bastante, no caso, esse mercado da bola, pelo menos as especulações, porque olha, para mim é uma pior do que a outra. Mas o empresário do zagueiro Luizão do West Ham mandou, só depende do Vasco.
Luizão seria um outro jogador que perdeu espaço no West Ham, quer retornar ao Brasil e ali, segundo detetives vascaínos lá, o Marcos Jacobs, Vasco teria sondado a situação do atleta ou o nome estaria na mesa. E aí, te agrada? Parece que o Vasco está atrás, sabe, de jogadores aí para a zaga. Agora, daquilo que nós temos, segundo informação do GE, Hades e Estrela devem reintegrar o elenco durante a pré-temporada. Os dois jogadores já estão em fase de recondicionamento físico. Outro também que deve aparecer, segundo o Tébaro, lá do GE, é o JP, que se recupera bem após cirurgia no joelho e é aguardado para se reapresentar ainda este mês no clube. O volante vai fazer parte daquele grupo que se reapresenta no dia 27 para dar início à pré-temporada. Vamos ver, né? Porque esses aqui são os reforços caseiros. Mas olha aqui, ó, não esquece não, tá? Figueiredo retorna, Zé Gabriel retorna, dizem que até ficar no Curitiba, mas eu acho que não foi para frente. O Barros, para mim, é um bom retorno. Serginho Kosovo retorna, Riquelme retorna, De Luca retorna e o Capasso retorna. Desses aí, quem você aproveitaria? Porque parece que quem não vai colar é o Paulo Pesolano. Matéria do GE dá conta de que a prioridade do técnico Paulo Pesolano é a permanência na Europa. Pesolano, segundo o canal do Pedrosa, foi procurado pelo Vasco. A busca por um técnico segue, né? Bom, rapaz, eu vou te falar, né? Quem é que o Vasco vai contratar, cara? Tá muito embaçada essa história, sabe? Tá se alongando, parece que vai terminar mais uma semana e o Vasco não consegue aí apresentar o seu técnico. Eu tive até falando, cara, ontem cornetei firme lá no NTCast, porque essa parada de fazer entrevista, vai fazer entrevista, Antônio Oliveira fez entrevista, porque o Marcelo Santana tá trabalhando muito. Aonde? Em que entrevista? Você vai entrevistar o Renato Gaúcho? Se o Vasco vai atrás de um Tite da vida, vai entrevistar? Se é o Luiz Castro, o Vasco entrevista. Alô, Luiz Castro? Mano, pelo amor de Deus. Cara, só se sujeita a esse tipo de situação, técnico fraco. Técnico consolidado vai ficar fazendo entrevista com o Marcelo Santana? Claro que não vai, porra. Bom, não tô aqui, sabe, ignorando notícia, falando se é verdade ou mentira. Mas eu fico imaginando, sabe? Porra, meu irmão, vem um Filipão aí da vida, né? O Vasco, vamos supor, uma suposição, hein, Filipão? E aí? Treinou aonde? Fez o que da vida? Qual é o seu plano tático? Você pretende utilizar quantos jogadores nos seus treinos? Mano, pelo amor de Deus, porra. O que você entende, porra, né, daquilo que é melhor pro Vasco? Você aceita? Mano, para. Então, quer dizer, eu acho que o Vasco, ele tinha que pegar, fechar logo com esse técnico, pagar aí um valor por um técnico decente. E outra coisa, essas especulações de mercado também, olha, são cansativas. Eu venho pra cá, eu sempre vou trazer para vocês as especulações de mercado, porque é aquilo que sai. E todo mundo que acompanha o meu canal entende isso, porque já conhece qual é o nosso ritmo. A gente faz um compilado de tudo que sai na imprensa e traz para vocês. E aí vocês vão avaliar, entendeu? Eu economizo o seu serviço diário. Em vez de você ficar lendo 20 matérias ali buscando informações do Vasco, a gente trabalha aqui com seriedade para trazer tudo para vocês e sempre dando aqui as fontes para vocês, não estou me inventando nada. E essa história aí de entrevista saiu ontem, tá no meu vídeo de ontem, por isso que eu estou reclamando hoje. Uma outra história que saiu, eu vou até botar meu fone aqui dando os créditos lá, o Wellington Campos, desculpa, se você ainda não acompanha o Wellington Campos lá no seu canal de YouTube, faça isso, também nas redes sociais, no X, no Instagram, o Wellington Campos também cobre o Vasco e tá sempre trazendo informações do Vasco. Então agora eu vou colocar aqui o que o Wellington Campos trouxe sobre essa situação do Evangelos Marinax, que já teria acertado a compra dos 31% da EQEP. Não quer dizer que pagou. Aqui ele chega a falar que pagou, mas depois ele conserta a fala, porque na realidade a EQEP também não pode vender, que existe todo emaranhado. Mas eu tenho informações sobre o grego e sobre a EQEP também. Não vou trazer agora, vamos, né, tentar se aprofundar mais, buscar mais informações
porque tem alguma coisa acontecendo sim lá nos Estados Unidos. Mas, primeiro aqui a informação do Wellington Campos, que é informação muito importante, segundo ele, entre Kenneth King e Marinakis, já está ali de mão apertada, só falta resolver as questões jurídicas para a ECAP passar os 31% que ela tem para o Evangelos Marinakis. Vamos ouvir. Sobre a SAF, eu hoje recebi uma ligação de fora do estado do Rio de Janeiro e a pessoa do outro lado, muito amigo, um baita repórter, eu tenho uma confiança muito grande e é um repórter de credibilidade, e ele me disse: Wellington, fiz amizade com uma pessoa ligada ao Grego que está comprando a SAF do Vasco da Gama e anote aí, se você não sabe, a ECAP, que é dona da 777, já se acertou com o Grego para a venda dos 31% das ações que a 777 tem e já pagou. Então, esse dinheiro tem que ser pago para a ECAP. E a negociação... Na verdade, não pagou. Esse dinheiro tem que ser pago para a ECAP. A ação com o presidente Pedrinho está bem adiantada. O Pedrinho já ação com o presidente Pedrinho e já pagou. Então, esse dinheiro tem que ser pago para a ECAP. E agora ele vai falar que a situação com o Pedrinho já está bem adiantada, ó. E a negociação com o presidente Pedrinho está bem adiantada. O Pedrinho já se manifestou a respeito disso, disse que na hora certa vai falar, que não pode dizer como anda, até para não atrapalhar a negociação. Então, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Do jeito que me passaram, eu repassei. O Grego já adiantou bem o negócio com o Vasco e também já se acertou com a ECAP quanto aos 31% de ações da 777. Quero a sua opinião aí, seu comentário, deixe seu nome da sua cidade. Muita gente deixando o nome da cidade, já vou mandar. Aí aqui agora ele vai pedir lá pra galera, né, que acompanha ele. Se você não acompanha, acompanha lá o Wellington Campos. Vem com essa super notícia dizendo que já está mais ou menos caminho andado ali entre ECAP, entre Evangelos Marinakis e que as coisas no Vasco estariam caminhando. Mas sobre o Vasco, cara, vamos falar agora dessa porradeira que aconteceu ontem lá no Conselho Deliberativo, porque reunião do Conselho Deliberativo para aprovar a recuperação judicial foi suspensa. Os relatos são de muitos desentendimentos, quase chegando às vias de fato, além de brigas da diretoria administrativa com conselheiros. Os ânimos ficaram acirrados e o presidente do conselho, João Rich, teve que suspender a sessão. O ex-presidente Jorge... Olha aí quem apareceu, meu Deus do céu. O ex-presidente Jorge Salgado esteve presente na reunião e se mostrou contrário ao pedido de recuperação judicial. Além dele, outros conselheiros também, pelo visto, estavam ali contrário a essa decisão. E a gente segue. Porque tá aqui, ó. O Renatinho Neto poderia vir a público. O Renatinho é um dos, se eu não me engano, é um dos VPs ali do Vasco da Gama. Poderia vir a público para explicar o porquê do Conselho Deliberativo está se reunindo de forma secreta, né? Já que na gestão anterior não era assim, e a atual gestão, que gosta de usar a palavra transparência para fazer discurso político. Bom, porque a informação que surgiu quando veio essa notícia que teria a reunião do Conselho Deliberativo é que ela aconteceria a partir das 19h30 e seria ali, né, sem transmissão da Vasco TV. Quem teve falando também sobre todo esse rolo foi lá o Diogo Dantas, que disse, né, que a direção do Vasco apresenta a proposta de recuperação judicial, mas reunião é suspensa para detalhamento. Após confusão, novo encontro deve acontecer antes do Natal. Será que vão levar ali o presentezinho do amigo oculto? Será que vão mandar? Papai Noel me deu uma SAF de presente. Rapaz, vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque o Juninho soltou o verbo. E, cara, sabe o que é o pior? Eu também já ouvi isso daqui, tá? Que
que o Juninho tá falando aqui lá no seu X. As informações que chegam sobre a reunião do Conselho Deliberativo são claras. Os amarelos não querem vender e pretendem usar essa recuperação judicial para tocar o clube. Cai nesse papinho deles quem quer. Parabéns aos conselheiros que foram firmes e suspenderam a reunião. Tá vendo? Tá tendo desencontro lá dentro e, cara, eu já tinha ouvido isso aí na Rádio Vasco. Na verdade, ninguém queria vender nada e eu tô aqui um tempão perguntando, né? Há muitas pessoas que entendem até mais do que eu, tá? Não vou também falar que né? Não sou dono da razão, mas recuperação judicial, para organizar o clube, mas isso daí, quem teria que decidir não seria um novo investidor? Porque aí o presidente do Vasco foi lá e falou, não, nós vamos vender. Então tá bom. Quem tem que decidir se quer fazer uma recuperação judicial ou não, não é quem vai comprar? E também qual o recado que é transmitido para o mercado? Um clube que está, bom, só pede recuperação judicial quem está beirando a falência. E aí? Aí quando você olha para essas especulações de mercado, de jogadores, você começa a entender que de repente o ano de 2025, cara, eu não estou falando que são esses jogadores, até porque o Vasco ainda não anunciou ninguém. Mas se a gente seguir um modelo que a imprensa, e detalhe, não é só um veículo, não é dois, né? É vários, falando de um monte de jogador horroroso. Cara, se for esses jogadores aí, olha, 2025 vai ser pavoroso. E aí você fecha contrato com esses tipos de jogadores, se você quer vender para um novo investidor, e aí, meu irmão? Como é que fica esse novo investidor com esse monte de contrato, com um monte de baranga? Parece que, a gestão vai fazer a mesma coisa que a 777 fez. Vai trazer um monte de jogador com um contrato de 2, 3 anos, entendeu? E, de repente, esses jogadores aí não é o desejo de quem vai, no caso, investir na SAF do Vasco. E aí, né, rapaz, olha, a discussão foi ampla lá no X. Já tem muita gente aqui já botando em xeque se realmente essas coisas, né, de papo de venda vai acontecer ou não, porque o torcedor anda muito preocupado com tudo isso que vem acontecendo. E aí eu queria saber da sua opinião, o que você acha disso tudo? Será que o Pedrinho realmente está tentando organizar ou não? Cara, o cara teve lá, botou a cara, falou que ele não pensa em gerir o Vasco, não tem essa vaidade, que vai organizar, que vai passar para o investidor. Aí vem as informações do Wellington Campos, mas por outro lado, os torcedores também já estão começando a ficar cismados, porque esse papo de recuperação judicial não caiu muito bem, conselheiros lá tampando na porrada, tá? E detalhe, lá a chapa do Pedrinho é a maioria, mas parece que a oposição dessa vez fez oposição. Bom, eu não sei dos bastidores, não me envolvo mais na política do Vasco, mas tudo que acontece eu me sinto na obrigação de trazer aqui para vocês. E aí eu queria muito da sua opinião sobre tudo isso que você está vendo aí do Vasco, também essas especulações, o Vasco não consegue fechar um técnico, aí vai para uma reunião, as portas fechadas, sabe? Cara, é ruim falar disso. Ai, meu Deus do céu, porque, cara, não dá, sabe, para você assim, mas tu tem que ser honesto, porque lá, sabe, aquela gestão pavorosa, as reuniões pelo menos eram abertas. Oficialmente, eu acho que tinha reunião fechada. Agora tá tudo aí, sabe, muito a 7 chaves, muito mistério. E outra coisa, tomando decisão na frente daquele que ainda vai vir, né? Até que ponto essa recuperação é só para poder organizar? Qual é a preocupação? Sabe, tem algumas coisas que realmente o torcedor fica sem resposta e não tem jeito. Você vai vivendo um dia de cada vez, mas sabe qual é o pior disso tudo? Todo o final de ano. É exatamente isso daí. Eu vou dar um pequeno pause aqui, porque eu quero ver se saiu mais alguma coisa a respeito dessa reunião do Conselho Deliberativo. E aí, para finalizar, ó, tá vendo aqui, ó, mídia vascaína. Antes de questionar a informação do Juninho, é necessário questionar o Vasco. Por que as reuniões não são mais transmitidas? Por que o processo não pode mais ser transparente, como se prometeu que seria? O que rola nas reuniões que o torcedor não pode ver nada, ou pelo menos não pode ter o conhecimento? Cara, é isso.
sabe, deixa margem aí para o torcedor pensar o que ele quiser. Quando você olha, como eu disse, para tudo que está acontecendo, claro que o torcedor vai ficar desconfiado, porque, cara, quem é que acredita cegamente na política no Vasco, na política do Vasco, ou então em promessas que vêm aí do associativo? É difícil, cara, e é aquilo. Rapaz, eu acho que se você quer trazer o torcedor, você tem que deixar as coisas mais claras possíveis. Bom, vamos aguardar, deixa a sua opinião, mas também, cara, foi aquilo que eu falei no início do vídeo. Vindo aí dessa galera, nada me surpreende, e esse bagulho de tamparem na, sabe, isso daí é normalzinho, é o Vasco, sempre foi assim, tá? Nada mudou, eu não consigo acreditar. Mas enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o clima ficou gostosinho. É a pergunta que não quer calar, né? E aí, será que vai ter rabanada, vai ter ceia de Natal nessa reunião antes do Natal? Deixa a sua opinião. O Vasco é cansativo, galera. Fui.